Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Louvado seja Deus nesse dia, porque antes da gente continuar essa leitura, quero agradecer o Senhor, porque meu coração ele se enche de gratidão, porque nós estamos começando um novo livro. Nós não estamos apenas seguindo um plano anual, né? Nós estamos aceitando o convite do Senhor para andar mais perto dele. E hoje nós vamos entrar aqui no segundo livro de Reis, nos capítulos 1 ao 4, e eu oro aí para que o Senhor abençoe cada um de vocês que decidiu continuar nessa caminhada, porque esse tempo que tem sido precioso demais. Amém? E a história que segue com o que já vinha acontecendo lá no final de 1 Reis, Reis governando, decisões sendo tomadas, alguns escolhendo confiar em Deus, outros preferindo seguir seus próprios caminhos. E em Israel, Acasias, filho de Acabe, cai do terraço, fica gravemente ferido e era hora de buscar o Senhor. Mas o que ele faz? Ele manda consultar ali Baal-zebub, como se Deus não fosse suficiente. E então Elias ele intercepta os mensageiros e pergunta: por acaso não há Deus em Israel? E a palavra é firme, que Acasias não se levantaria daquela cama. Mas o rei insiste, manda soldados 3 vezes. Nas 2 primeiras, o fogo desce do céu e consome todos. Já na terceira, o capitão se ajoelha, suplica por misericórdia e Deus responde ao coração humilde. Então Elias vai até o rei, anuncia a palavra e tudo acontece como Deus disse. Acasias morre e o trono passa para o seu irmão Jorão. E então o clima muda. Elias sabe que o seu tempo chegou, ele caminha por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, sempre dizendo a Eliseu, fica aqui. Mas Eliseu responde, eu não te deixo. E isso é fome de Deus. Então, ao atravessar o Jordão, Elias abre o rio com o manto, do outro lado ele pergunta o que Eliseu deseja, e Eliseu ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele sabia que precisaria de Deus para continuar. E de repente, carros e cavalos de fogo descem. E Elias é levado pela presença de Deus. E Eliseu vê. Então o manto cai, ele pega, volta ao Jordão e clama: onde está o Deus de Elias? O rio se abre, porque não era sobre Elias, era sobre Deus, esse Deus que ouve e que permanece. E os discípulos procuram Elias, mas não o encontram. Eliseu segue e os milagres começam. E em Jericó, as águas que eram ruins adoeciam e traziam esterilidade. Então Eliseu pede ali um recipiente novo com sal, vai à fonte, lança o sal e declara as palavras do Senhor. Então ali as águas são curadas, a vida volta a brotar. E depois, no caminho para Betel, jovens zombam de Elias e dizem para ele, de Eliseu e dizem para ele: sobe, careca, sobe. Era desprezo. E Elias se volta, pronuncia o juízo do Senhor e 2 ursas saem do bosque. Elas despedaçam 42 daqueles jovens. Isso é terrível de ouvir, mas Deus não ignora o desprezo àquilo que é dele. Mais adiante, Jorão entra em guerra contra Moabe. 3 reis caminham pelo deserto e falta água. E Josafá andava nos caminhos do Senhor e ele pergunta, não há profeta do Senhor? Então eles chamam Eliseu, ele pede um músico e enquanto a música toca, a presença de Deus vem. E a palavra é clara, cavem vales. Mesmo sem sinal de chuva, eles obedecem. Mas na manhã seguinte, a água vem e enche tudo, sustenta o exército e ainda dá vitória, porque os inimigos pensam que é sangue, então avançam desprevenidos. Logo depois, na caminhada de milagres de Eliseu, ele encontra uma viúva desesperada que clama por ajuda. Ela tem dívidas, ela tem riscos de perder os seus filhos e Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E aí ela responde, um pouco de azeite.
Ele orienta: peça aos teus vizinhos muitos vasos. Então ela entra, fecha a porta, começa a derramar um a um, vaso por vaso. O azeite flui até que não há mais recipiente. E então ela pega eles, vende, paga a dívida e vive do restante. E os milagres continuam. Em seguida, uma mulher vê Eliseu passando pela cidade e ela e o marido preparam um quarto para Eliseu para todas as vezes que ele passar por ali. É uma maneira de honrar a vida de Eliseu. E Eliseu quer retribuir, né? E pergunta a ela o que ela desejaria, né? E ela recebe ali a promessa de um filho. O menino nasce, cresce, mas um dia esse menino ele sente dor na cabeça e morre no colo da mãe. Então ela coloca o menino na cama do profeta, fecha a porta e corre até Eliseu. E a todos que perguntavam, ela dizia: está tudo bem. Eliseu chega, ora, se deita sobre o menino mais de uma vez e aos poucos o corpo do menino aquece. O menino espirra 7 vezes e abre os olhos. A vida volta. Glória a Deus. E em tempo de fome, fazem um ensopado, mas algo venenoso é colocado. Há morte na panela. Eliseu lança farinha e o que era a morte deixa de ser. Todos comem sem dano e por fim um homem traz 20 pães para 100 homens. O servo questiona, mas Eliseu insiste. Então eles repartem, todos comem e ainda sobra, como o Senhor disse. São lindos os milagres ali, né? Vividos, feitos por Deus através de Eliseu. E quando nós olhamos tudo isso, nós percebemos que cada milagre aponta para algo maior, né? A provisão aponta para Jesus. A vida restaurada aponta para Jesus. A purificação aponta para Jesus. E a presença contínua aponta para Jesus, né? Porque desde o começo tudo aponta para Ele. E assim começamos 2 Reis, né? Nos capítulos 1 ao 4. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus, né? Vá para a palavra, medite na palavra e que você veja o Senhor nos detalhes, né? E que na sua vida você experimente esse Deus que ainda multiplica, que ainda restaura e que ainda faz viver aquilo que parecia perdido. Amém, queridos? Amanhã nós seguimos juntos caminhando, né, por essa palavra. Um grande abraço.